Olá, eu sou Gisele Andrade, sou realizadora do Multiverso e nessa edição a gente está comemorando os 50 anos da exposição Artiônica, o uso criativo dos meios eletrônicos nas artes, organizada por Valdemar Cordeiro em 1971 na FAAP, em São Paulo. Essa foi uma das primeiras exposições de arte computacional do mundo. E para a gente entender um pouco melhor a importância histórica dessa exposição, é importante saber que a primeira que aconteceu mundialmente foi em 1968, só 3 anos antes da Artiônica, do Valdemar Cordeiro. Até então, essa discussão só circulava entre a Europa e Estados Unidos. Cordeiro foi o primeiro a trazer esse movimento para a América Latina, a sair do eixo Estados Unidos e Europa. Ele ganhou relevo internacional não foi só por isso, mas também por pensar esse modo de fazer artístico de forma crítica e alinhada ao debate das questões políticas e sociais que o mundo estava enfrentando na época. Esse debate é parte da segunda edição do Festival Multiverso, uma realização da Urano Educação e Cultura, patrocinada pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. E hoje, para falar um pouco mais sobre o pioneirismo do Valdemar Cordeiro na fase artiônica e também em toda a sua obra, a gente vai conversar com a Ana Lívia Cordeiro, que é multiartista, curadora da obra e filha de Valdemar Cordeiro. Ana Lívia, bem-vinda, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você. Essa é uma oportunidade única e eu pretendo dar essas informações que a gente sabe muito bem que são difíceis de achar, ou às vezes você acha, mas é difícil de alinhavar no pensamento coerente, né? Verdade. Eu tenho várias perguntas para fazer para você hoje, tá? Vamos começar. Quero aproveitar ao máximo a sua participação aqui com a gente hoje. O Valdemar Cordeiro é uma das figuras centrais da história da arte brasileira do século XX. Jornalista, caricaturista, ilustrador, designer, crítico de arte, urbanista, paisagista, professor e artista plástico, no Brasil ele liderou o movimento concreto, fundou o Popcreto e o uso do computador nas artes. E, além disso, ele também atuou em outras frentes, por exemplo, arte cinética e arte mecânica. Cordeiro nunca olhou para trás, e seu pioneirismo não se limitou à produção de obras de artes visuais. Sua produção intelectual foi igualmente intensa e considerou tanto reflexões sobre a própria produção, como também sobre as vanguardas do seu tempo e o papel da arte como vetor de transformação social. Apesar de ter vivido apenas 48 anos, ele deixou para o mundo uma obra de valor inestimável. Ana Lívia, a primeira coisa que eu queria saber é como é que seu pai fez para produzir tanto, para ser um artista tão radical e pai de família ao mesmo tempo? Então, olha, em primeiro lugar, ele foi um grande pai de família, porque ele conheceu o pai dele só aos 21 anos, então ele sentia a falta do pai, então ele foi para a gente aquele pai impecável. Ele perguntava, você está feliz? Você é feliz? Quando a gente era... Para ele era muito importante. E ele levou muito a sério a nossa educação e a nossa felicidade. Para isso, ele realmente trabalhou muito. Quando meu pai casou com a minha mãe, ele só tinha carteira de identidade, não tinha mais nada. E daí o Vila Nova Artigas, o arquiteto, que era amigo dele, falou para ele assim, por que você não faz jardins, desenha jardins? Porque ele já estava no movimento concreto, já era conhecido como artista visual. O meu pai pensou, bom, boa ideia. Aí o que ele fez? O meu avô tinha um sítio. Ele então começou a cultivar as plantas lá, e depois ele comprou uma chácara em São Paulo, e ele cultivava as plantas, inclusive tinha até uma mata, ele cultivava dentro da própria mata, a planta que era de sombra, tinha toda uma noção de ecologia daquela época, era muito interessante a maneira como ele trabalhava, porque ele era ligado, os peões diretamente
na natureza, né? Então, ele desenhava os jardins. E ele começou a se tornar conhecido e ele começou a viver bem. Ele acabou tendo uma entrada muito boa, porque ele começou com jardins residenciais. Daí, como estava numa fase de grande desenvolvimento urbano em São Paulo, os donos das residências eram donos de construtoras, que eram os árabes e os judeus da época, que aqui em São Paulo foram eles que foram os maiores construtores de prédios. Então, ele começou a fazer os jardins de prédios. Daí ele foi convidado pelos italianos para fazer um clube, que era o Clube Espéria, que se tornou um clube internacionalmente conhecido pelo pioneirismo do parque infantil que ele fez lá. Então ele planejou o clube inteiro, que era na beira do rio Tietê. E a partir daquele planejamento, o Jorge William conheceu mais o trabalho dele e convidou ele para planejar já em planejamento urbano, porque existe uma lei no Brasil que todas as cidades têm que ter o seu plano urbano. Bom, em geral elas têm e põem na gaveta, mas às vezes elas usam. Ele começou a trabalhar, porque nos planejamentos urbanos existem vários integrantes na equipe, cada integrante tem uma função. Meu pai era a função lazer, né? Então, a área de lazer das cidades, e ele começou a justamente conceituar o que seria um lazer urbano, né? Então, por exemplo, existe na beira da rodovia dos trabalhadores, no Tietê, quando você está andando, até hoje existe uma grande área tombada agora, que tem um parque, que tem árvores da época, tudo. Meu pai fez isso. Na época, ele já tinha ideia de preservar, fazer áreas de preservação. Então, isso tudo fez com que ele se tornasse um profissional de sucesso. Agora, ele trabalhava 7 dias por semana, né? Então, sábado e domingo ele fazia arte, dia de semana ele fazia o escritório, já andando com alguma coisa mais mecânica das artes, às vezes tinha que digitalizar ou passar enfim, uma coisa que não exigisse concentração. E à noite ele fazia política cultural. Meu pai tinha coisa de defender as ideias, ir nos lugares, falar. Então, ele era uma pessoa, assim, dedicada 100% ao trabalho. Eu não sei se ele sabia que ele ia viver pouco, mas ele se dedicou 100%. E nós, como filha, a gente se divertia assim. Eu ia para a Bienal, que era o meu playground. Quando eles estavam montando as obras, eu ficava brincando no meio das obras, de pega-pega, de esconde-esconde. E assim eu ia absorvendo as artes, vamos chamar, de uma forma completamente solta, e ouvindo as coisas que ele falava, ouvindo os que os críticos falavam. A gente estava sempre junto. Sábado e domingo os concretos se reuniam, as famílias se reuniam, os filhos dos concretos brincavam, e eles discutiam arte, e no final a gente estava no meio da coisa toda, ouvindo tudo aquilo. Então, vamos dizer assim, eu tive uma escola informal, e todos os filhos dos concretos, todos os filhos são muito conscientes do trabalho dos pais. Por quê? Porque eles conviviam no meio da coisa toda. Então, a obra dele de paisagismo e urbanismo é o que sustentou ele. Ele nunca, não estou brincando, ele nunca vendeu uma obra. Ele deu algumas obras de presente, mas vender não vendeu. Ele era contra a ideia de você depender de galerias para poder fazer esse trabalho criativo. E como foi receber esse legado monumental aos 19 anos de idade? Né? Você acabou de falar para a gente que ele nunca vendeu uma obra. Não. Como você fez esse processo curatorial? Como você construiu tudo que você construiu a partir da obra do seu pai? E tem outra coisa que eu acho interessante também. O Cordeiro, ele não fez séries, né? As obras eram únicas. E como no seu processo curatorial, você divide o trabalho em fases? Conta um pouco para a gente como é que foi o seu trabalho. O meu pai, ele morreu dormindo. Sábado de manhã, como já era meio-dia, minha mãe falou, bom, seu pai não acordou, vai acordar ele, daqui a pouco era do almoço. E eu fui acordar meu pai. Quando eu cheguei, eu percebi que tinha alguma coisa que não era normal. E aí eu percebi que ele não estava respirando. Aí eu contei para minha mãe e para minha irmã. E elas duas desabaram chorando. E eu, na hora, falei assim, nossa, eu tenho que cuidar das coisas, porque essas duas não vão cuidar de nada. Na hora, me deu um negócio assim.
que eu fiz? Eu peguei, no mesmo dia, eu peguei os desenhos dele, por exemplo, que tinha vários desenhos, enrolei tudo. E depois, na segunda-feira, eu comprei uns tubos, enfiei tudo dentro. Então, a grande parte da obra do meu pai, que eu conseguia, eu botei dentro de tubos. E botei em cima, num lugar. E deixei lá. Que a minha mãe foi tomando conta da obra, do jeito que ela achava que devia ser. A minha mãe era uma pessoa assim, adorava a vida social, ela era super deslumbrada. Então, ela não fazia um trabalho de cultura, mas por uma questão de respeito, eu só não deixava ela fazer muita bobagem, mas assim, ela era a mulher do artista. Quando chegou em 1993, a minha mãe, na verdade, em 91, minha mãe já não estava muito boa, aí eu resolvi assumir, né? Aí sim, aí começou um trabalho diferente. Aí eu fui catalogar, aí eu fui mostrar, aí uma galeria me procurou, eu falei que é a Luciana Brito, que trabalha comigo até hoje. Aí a Lu me procurou, eu falei, olha, se você quiser trabalhar com o Valdemar Cordeiro, você vai ter que esperar 5 anos para vender a primeira obra. Falei bem claro para ela. Porque nós vamos fazer um trabalho cultural primeiro. E daí vai vender. E só vai vender para os colecionadores sérios. Não é qualquer um que pode comprar cordeiro. Não é porque ele tem dinheiro que vai comprar cordeiro. Foi melhor. Ela trabalha comigo até hoje. Até hoje, você acredita? Sei lá, 20, não sei quantos anos. E ela topou. Porque a Luciana Brito, ela é formada em artes. Ela fez faculdade de artes. Então, ela não é uma comerciante. Ela é uma mulher de cultura. E aí fizemos um trabalho de cultura sempre muito, muito, e respeitado por isso. Por quê? Porque a responsabilidade não é com meu pai, é com o Brasil. Como que eu vou transformar a obra de um homem desses? Então eu demorei anos, até que eu consegui publicar pelo Itaú Cultural o livro Fantasia Exata, que tem um link, porque eu falei para eles no contrato, eu quero um PDF para todo mundo poder ter acesso ao livro. Então, e aí o Itaú patrocinou toda a edição bilíngue de um livro seríssimo, que está nas melhores universidades, está nos museus, os curadores nacionais e internacionais, e está à disposição de qualquer pessoa ler em qualquer lugar do mundo. Então, esse trabalho é um trabalho que eu faço, respeitando sempre o que ele pensa. Eu, como artista, tenho um trabalho muito diferente do dele. Quer dizer nada. Eu, como curadora, tenho a obrigação de sempre fazer o melhor de acordo com como ele pensa. E eu sei como ele pensa. Então, eu respeito. E eu me pergunto muito, eu tomo muito cuidado. Então, toda a informação que eu puder dar, estou sempre disponível. Qualquer pessoa. Ana Lívia, o objetivo do Multiverso é encorajar novos artistas e encorajar pessoas que queiram trabalhar no mercado de arte, né, de artes visuais. E você acabou de contar para a gente que pensou um trabalho de cultura de 5 anos antes de começar a propriamente atuar em venda. Como você teve essa ideia? E você pode contar para a gente, bem rapidinho, as etapas macro que você pensou desse trabalho? Como você acha que quem quer trabalhar com curadoria hoje ou começar a desenvolver o próprio trabalho, pode desenvolver um trabalho assim como o seu, de curadoria, sempre focando na cultura e não necessariamente no mercado? Olha, essa é uma questão muito séria. A questão de curador modelo, curador atriz modelo, né? Porque hoje em dia todo mundo é curador. Sim. O que acontece? Você não está escrevendo um texto com palavrinhas bonitas para agradar alguém, né? Então, a obrigação de um curador, em primeiro lugar, é pesquisa e estudo. Isso é uma decisão. Você pode ser um professor e você vai decidir no teu tempo livre se você vai tomar cerveja ou se você vai ler um livro, né? Então, é algo que é um investimento, em primeiro lugar, pessoal. É uma decisão interna, né? Eu vou ser um cara de qualidade.
É uma coisa que você tem que escrever no seu espelho, para você ler todo dia de manhã. Sabe? Aquela coisa que vai entrando na tua cabeça e que a partir daí você vai sentir o quê? Uma grande satisfação. Porque cada vez que você falar de uma coisa, você vai ter uma grande segurança. Você sabe o que você está falando. Você leu, você estudou, você de documentos, você foi em biblioteca, você comparou com outros, você foi em outras partes do mundo, você enxergou. Agora, isso não quer dizer que você vai começar a vender seu trabalho para a primeira pessoa. Como diz a Luciana, com quem eu trabalho, o trabalho de arte é um trabalho de formiguinha. E uma coisa é certa, quando você trabalha, você tem resultado. Não tem a mínima dúvida. Todo mundo que trabalha, e trabalha sério, tem resultado. Isso é 100%, isso não tem como errar. Agora, você querer achar que vai surgir uma pessoa milagrosa, que vai olhar para o seu trabalho e vai dizer, você é um grande artista, e vai sair mostrando para o mundo, olha, gente, eu não acredito nem em Cinderela, nem em Peter Pan, entendeu? Não existe isso. Quem vai defender o que você faz é você mesmo. Agora, você não vai defender inventando uma conversa para enganar alguém. Você vai defender alguma coisa olhando para a história, olhando para os outros artistas, olhando para o que se passa no resto do mundo e se posicionando. E você só vai poder fazer isso se você estuda. Mas estude de uma forma real. Por quê? Quando a gente estuda uma coisa, a primeira coisa que aparece são dúvidas. Um monte de dúvidas, um monte de coisas que você não sabe, que você precisa saber, um monte de coisas que você quer pesquisar, não sabe onde achar informação. Então, a partir daí, sim, você vai entender. O público nunca é burro. É difícil você fazer emplacar alguma coisa que é ruim de verdade. Você pode fazer por um pequeno tempo, mas não fica. Na sua curadoria, você não faz recorte, não tem interpretação, não tem sugestão, né, de nada. Você trabalha com a obra do Cordeiro, como ela foi concebida, como ele pensava, você apresenta tudo para o público, né? E apresento as palavras dele. Porque às vezes eles dizem, ele escreve complicado. Uai, você lê 2, 3 vezes, você entende, não precisa entender de primeira. Mas eu não vou deixar de dizer o que ele disse, porque eu acho que o outro não vai entender, por quê? Por quê? Por que ele não vai entender? Uma hora ele entende. Né? Então, a minha obrigação é veicular de forma fiel. Agora, realmente, eu tive que dar uma organizada nas fases. Então, por exemplo, quando meu pai chegou no Brasil, ele teve uma fase abstrata curta, praticamente 1 ano. Então, ali eu coloco os quadros abstratos. Ali a pessoa que ela olha, ela já vai entendendo que aquilo lá é uma arte abstrata, né? E foi quando meu pai iniciou seu trabalho de jornalismo. Então, ele começou a escrever sobre abstracionismo, começou a lançar a público os conceitos nos jornais, começou a falar e fazer críticas de outras exposições. Ele trabalhava para o jornal, então ele ia numa exposição, fazia uma crítica do artista. Então, através da crítica, ele também novamente colocava a comparação com os conceitos. Não só o abstracionismo, mas esses conceitos históricos, porque ele estudou na Academia delle Belle Arti, em Roma. Então, ele entendia muito de arte clássica, muito, muito mesmo, toda a parte de romantismo e a cubismo. E daí, quando ele veio para cá, ele teve essa fase cubista-abstracionista, já escrevendo, e daí ele lançou o Manifesto Ruptura. Em Roma, ele teve a fase figurativa mesmo, clássica. Daí, lá ele já realizou algumas coisas cubistas, poucas, mas ele veio desenvolver mais cubismo e abstracionismo aqui no Brasil. E, inclusive, é incrível, porque tem um quadro dele enorme que ele pintou num saco de farinha. Eles eram pobres. E aí, em 49, começa a fase concreta. Valdemar Cordeiro chegou no Brasil em 1946, inicialmente, vindo de Roma, onde ele viveu até 21 anos, e ele não teve nenhum contato com cultura brasileira. O pai dele era brasileiro, mas ele não teve nada com isso, porque a mãe era italiana e ele foi educado durante a guerra, a Segunda Guerra. Os irmãos dele foram para o fronte de guerra e ele ficou com a mãe. E daí, em 1921, o pai contatou ele e ele veio para o Brasil para conhecer o pai. Bom, foi um conhecimento muito breve, começou e acabou tudo numa semana, porque eles não se deram muito bem,
Mas ele gostou da liberdade criativa que tinha no Brasil. Ele então voltou para a Itália, se preparou e veio para ficar. Então, em 1948, quando ele retornou, ele começou já uma carreira artística. Em 1949, ele fez o primeiro quadro concreto. E se encontrando num lugar que chamava em São Paulo, no centro de São Paulo, chamava Clube dos Artistas, ele foi conhecendo outros artistas. E eles formaram, então, o grupo concreto e começaram a produzir, né? Em 1952, eles lançaram o Manifesto Ruptura. Esse manifesto é até hoje considerado um manifesto assim radical e um dos manifestos mais importantes do século XX no mundo, não só aqui no Brasil, e vale a pena a gente ouvir o que esse manifesto diz. Ruptura. A arte antiga foi grande quando foi inteligente. Contudo, nossa inteligência não pode ser a de Leonardo. A história deu um salto qualitativo. Não há mais continuidade. Então nós distinguimos os que criam formas novas de princípios velhos e os que criam formas novas de princípios novos. Por quê? O naturalismo científico da Renascença, o método para representar o mundo exterior, 3 dimensões, sobre um plano, 2 dimensões, esgotou sua tarefa histórica. Foi a crise, foi a renovação. Hoje, o novo pode ser diferenciado precisamente do velho. Nós rompemos com o velho e por isso afirmamos: é o velho. Todas as variedades e hibridações do naturalismo, a mera negação do naturalismo, isso é, naturalismo errado das crianças, dos loucos, dos primitivos, dos expressionistas, dos surrealistas, o não figurativismo hedonista, produto do gosto gratuito que busca mera excitação do prazer ou do desprazer. É o novo. As expressões baseadas nos novos princípios artísticos, todas as experiências que tendem à renovação dos valores essenciais da arte visual, espaço-tempo, movimento e matéria, a intuição artística dotada de princípios claros e inteligentes e de grandes possibilidades de desenvolvimento prático. Conferir à arte um lugar definido no quadro de trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio de conhecimento deduzível de conceitos, situando acima da opinião, exigindo para seu juízo conhecimento prévio. A arte moderna não é ignorância. Nós somos contra a ignorância. Então, como vocês acabaram de ver, o manifesto ele se divide em 2 fases, o velho e o novo. E o velho seria o Leonardo da Vinci, o Renascimento e a história da arte. O novo seriam os novos princípios visuais e a gestalt visual. O que significa isso? Significa que a arte concreta, ela sai da linha do tempo, da história da arte. Porque a história vem figurativismo, cubismo, abstracionismo, quer dizer, saindo da figura, indo para alguma coisa geométrica, abstracionismo, construtivismo. O que a gente normalmente pensa é que o concretismo é uma das ramos do construtivismo. Mas não. O concretismo, ele inicia uma nova maneira de ver a arte, de encarar a arte. Quando ele chama novos princípios visuais, ele está colocando uma relação entre arte e ciência. O que são os princípios visuais da Gestalt? São as pesquisas científicas de como o nosso olho funciona. Porque você veja, a imagem ela entra no olho, o olho registra. Dependendo da imagem, em cada pessoa, a imagem pode ir ou não para o cérebro, dependendo do que aquilo fizer sentido, vamos dizer, para a pessoa. Então, a entrada de imagem no olho, como percepção, é um estudo que é muito importante. E hoje em dia esse estudo se chama inteligência visual. Não mais gestalt visual, existe o campo da inteligência visual. E é incrível como os experimentos são muito parecidos com o da Gestalt dos anos 50. Então, vou citar um exemplo. O que é um princípio visual? Por exemplo, existe um princípio chamado o princípio da semelhança. Então, por exemplo, vejam só, a gente tem esta obra. O que acontece? Você enxerga
uma linha vermelha, uma linha branca com outras linhas dentro, uma linha branca sem nada, que tem dois inícios verde escuro, e uma linha lilás de quadradinhos. Por que você enxerga essas linhas? Porque isso se chama o princípio da semelhança. Pela semelhança entre os retângulos, você enxerga uma linha de retângulos vermelha, o teu cérebro registra uma linha vermelha com linhas brancas dentro. Então, esse princípio são semelhanças formais entre elementos. Dentro de um quadro, faz com que você estabeleça uma relação entre os elementos semelhantes, unindo eles de uma certa forma. E aí, teu cérebro interpreta aquilo como uma linha ou uma forma geométrica retangular, enfim, de acordo com da forma de relação que essas linhas têm. Agora, por exemplo, quando você olha essa outra imagem embaixo, você vê uma série de quadradinhos vermelhos que eles formam uma imagem que não é um retângulo, é um retângulo modificado. Por que forma isso? Porque as distâncias entre os quadradinhos se alteram. Então, este é um princípio chamado de proximidade. Quando o Sassiloto usava muito isso. Quando você tem um elemento que ele se repete muitas vezes, o mesmo, o que você acaba vendo é a relação que eles têm na proximidade deles. Que tipo de formação eles fazem para que isso possa acontecer. Um outro princípio da Gestalt muito conhecido, esse quadro branco e preto da coleção Fabel, por exemplo. Este quadro, ele explora o princípio fundo-figura. O branco, ele é considerado, no primeiro momento, por mim, um fundo. E o preto é como se fossem retângulos, na diagonal, retângulos verticais colocados. Mas tem pessoas que enxergam outra coisa, enxergam o branco como a frente e enxergam o preto como fundo. Um exemplo bem fácil que a gente tem é aquele símbolo do yin yang. Então, a gente tem aquele símbolo e tem as bolinhas no símbolo, né? Aquela bolinha, ela é colocada em cima ou ela está atrás? A interpretação é super individual. Tem gente que enxerga a bolinha no fundo e tem gente que enxerga a bolinha na frente. Tem gente que enxerga a bolinha de um lado no fundo e do outro lado na frente. Então, esse é o princípio de como o teu olho enxerga. E essa exploração é muito interessante. Por exemplo, tem um outro quadro que é mais interessante ainda. Esse quadro vermelho, por exemplo, vocês podem observar que o círculo grande, ele não se forma inteiro. Mas no cérebro da gente ele se forma. Você faz um meio círculo, o teu cérebro forma o resto. Então você fala assim, aquele círculo que metade está para frente e metade está escondido atrás. Essa é uma interpretação do cérebro a partir de meio círculo de fato que o teu olho vê. E isso é muito interessante. E continuando com essas explorações que, na verdade, os pintores brasileiros concretos foram extremamente criativos. E eles foram criando uma obra extremamente rica. Aí entraram os poetas concretos. E os poetas concretos absorveram a ideia da Gestalt, como o próprio Augusto disse, meu pai, que ensinou a Gestalt, e fizeram o que eles chamavam mensagens verbo-voco-visuais. Quer dizer, as poesias eram verbais, vocais e visuais. Por exemplo, essa poesia que o Augusto de Campos fez para o meu pai diz uma frase incrível que meu pai dizia: o conteúdo não é um ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Isso se refere exatamente à relação entre o olho e o cérebro. Você não vai do cérebro para o olho, você vai do olho para o cérebro. Então, isso é muito interessante. E observem uma coisa. Na época em que eles fizeram, quando a gente mostrava um quadro concreto para uma pessoa comum, assim, a pessoa dizia assim, mas o que quer dizer isso aí?
Você não ia dizer, bom, quer dizer, um mar, uma montanha. Tinha gente que via assim o mar, né? Via o horizonte. Eles faziam uma interpretação figurativa, né? Hoje em dia, o concretismo, ele se tornou uma coisa tão presente na nossa vida que a gente não pergunta o que quer dizer uma linha, mas antes se perguntava. Agora, os concretos em si, eles pretendiam fazer com que a arte deles fizesse parte do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, meu pai desenhava jardins. Os jardins do meu pai são quadros concretos, são muito bonitos nesse sentido, é um jardim desenhado, né? O Geraldo de Barros, ele fez a firma Objeto com H, que desenhava móveis, que são até hoje um design incrível. Todos eles, como se fossem móveis concretos, vamos chamar. O Sassilotto desenhava esquadrias de alumínio para edifícios modernas, lindas, e executava. Meu pai também fazia e executava, o Geraldo também desenhava e executava na empresa dele. Enfim, eles faziam parte de uma cadeia produtiva. E essa era uma atitude deles. Tanto que tem um momento em que meu pai fala que a arte concreta é uma arte industrial. E a última fase dele, do concretismo, ele, em vez de usar pincel, ele usou um compressor de tinta, que não era spray, porque não tinha spray naquela época, era um negócio enorme, um tubo enorme que você punha nas costas com uma mangueira, e era assim que eles pintavam carro, né? Então, ele pegava aquele compressor e ele pintava. Então, ele nem mais pincel usava. Então, era uma arte industrial mesmo. A tinta era óleo, o pincel era uma mangueira industrial, né? Um spray industrial da época. A única coisa que tinha tradicional era a tela mesmo, né? E era muito interessante. Por exemplo, o Feyer era um grande químico. O Feyer chegou a fazer as tintas que o Geraldo usava. As tintas a óleo feitas por ele. Então, era um grupo que ele transcendia muito o simples quadro na parede. O que significa isso em termos de história da arte? Eles eram classe média baixa. Eles não eram nem perto de classe média, eram pobres. Mas a arte deles, por exemplo, quando veio o Max Bill aqui, o Max Bill deu uma ajuda enorme para eles, que ganhou o prêmio da Bienal com a escultura dele, a tríplice, né? A cinta de Möbius. Falou para todo mundo, vocês têm aqui os concretos brasileiros. Então, né? Como que os burgueses, tipo Matarazzo, que eram os burgueses industriais de São Paulo, iam desdenhar, né, de um artista que o Max Bill colocou como um exemplo de artista classe A, né? Por outro lado, os fazendeiros, de onde vinha Tarsila do Amaral, ou José de Andrade, que é aquela tradição ruralista brasileira, também eram completamente contra os concretos e o concretismo, mas também os concretos como artistas. Quem são esses pé rapado que fica aí ditando regras e falando que a história da arte mudou? Era para a insegurança brasileira, que existe essa insegurança intelectual, será que era bom ou não era bom? Era um verdadeiro terremoto, mas eles eram europeus. O único brasileiro era o Geraldo, porque meu pai era italiano, o Sassilotto era filho de italiano mesmo, o Charuti era filho da Itália, o Leopoldo, da Tchecoslováquia, acho, era eslavo. O Har também era eslavo, o Feyer era húngaro. Então, na verdade, eles eram europeus, né? Eles não eram brasileiros, e eles tinham aquela atitude do europeu. Né? Eles só não eram europeus num único ponto. Eles apostavam na criatividade. Eles não estavam respondendo a tudo que tinha que responder em termos de história da arte. Eles estavam criando e dando uma banana para a tradição europeia. Então, para eles, o Brasil era o paraíso. O Brasil se tornou um lugar que era o símbolo da criatividade. Eles tinham a liberdade de criar, eles tinham a liberdade de fazer os conceitos deles desenvolverem sem amarras com a história passada. Isso significa muito. Significa muito o brasileiro entender que essa liberdade
e é dada. É uma concessão que o brasileiro tem. E é uma consciência que ele tem que ter, de que ele pode criar sem ficar respondendo a todas as questões que a história da arte coloca assim que você faz a primeira transgressãozinha. Então, às vezes você não está na Europa, você não desenvolve seu trabalho o suficiente porque você tem que responder a tantas questões, de onde vem, por que vem, para onde vai, etc, etc, e você acaba assim, sabe, a tua mente bloqueia. E, claro, a mente criativa não pode ter freios e ficar intelectualmente tendo que elaborar muito antes do que é possível, porque às vezes você tem que criar muito até você ter consciência exata do que é que você está criando. Por isso que era bom, porque a discussão trouxe a clareza, porque quando você discute uma coisa, você tem que desenvolver ela para poder achar argumentos. Então, a polêmica é aquilo que é o motor da cultura. Quanto mais você diz que você acha, quanto mais você formula a sua posição e quanto mais você discute, mais longe você vai. A discussão é algo muito boa, muito bom. O negócio de falar, não vou falar o que eu acho. Não, fala sim. E o outro tem que responder. E na hora que o outro tem que responder, ele tem que pensar, formular, estudar, etc. E você não se esqueça que depois você vai ter que responder a ele. E aí que sim começa a fazer uma coisa que sobe. Então, toda essa questão do objetivo, do subjetivo, do industrial, do manual, tudo isso começou a criar uma nova maneira que foi alimentando o futuro desses artistas, cada um no seu lado, mas todos mudaram a partir daí. Então, eles construíram um corpo de conhecimento muito interessante, que até hoje, pelo mundo inteiro, é reverenciado, é estudado, é apreciado e é considerado nos termos atuais como alguma coisa útil. Não é a história que passou, como, por exemplo, ponto de fuga do Renascimento. Tudo bem. Não. É algo vivo, é algo presente. Finalizado o concretismo, ele teve uma fase que ele chamou de geometria intuitiva, em que existe um papel, que é a teoria da geometria intuitiva. E aí, nesse papel, ele explica quais são os princípios visuais da geometria intuitiva. Ele chama isso de princípios inatos, que são coisas com que a pessoa nasce, né? Uhum. Claro, ele vinha da Gestalt. Então, ele coloca assim, primeira coisa que ele coloca nesse papel é oposição de posição, é a parte espacial, o princípio espacial da geometria intuitiva. Em seguida, ele coloca oposição de superfície e duração, que é o tempo. Então, ele faz desenhos ilustrando, né? Oposição de direção, movimento, teoria do elemento. E, em seguida, ele coloca oposição de grupos cromáticos, formação cromática. Na verdade, ele estava trabalhando sobre a questão de oposição, sobre a questão de binômios, né? E, neste momento, o que ele faz? Ele usa os princípios geométricos da Gestalt, mas ele faz isso com o pincel, que ele era um pintor, né, conhecia muito bem. Então, você tem um círculo, só que é diferente do círculo desenhado com compasso. Você tem uma reta, só que é diferente de uma reta desenhada com régua. Ou seja, o teu olho, o princípio inato, ele enxerga uma forma. Só que a forma, ela tem uma característica profundamente gestual, né? E aí, ele incluiu, neste momento, na parte cromática, uma coisa muito importante, que era o cromatismo do Brasil. Ele, na fase concreta, ele usa ainda as cores primárias, o vermelho, o amarelo, o azul, né, que compõem todas as outras cores, né, o branco e preto, lógico, junto. Quando chega nessa parte de geometria intuitiva, ele introduz o rosa, ele introduz o cor de laranjão, né? E ele faz coisas que você sabe que são muito brasileiras. E ele tinha um contato muito grande com a nossa natureza, porque ele era paisagista. Então, o que acontecia? Ele queria, né? Ele queria, de alguma forma, vivenciar esse cromatismo. Então, os quadros, foram muitos quadros em pouco tempo, muito pouco tempo. Ele produziu tudo, acredito, em... Deixa eu ver... 2 anos
e um pouquinho, mas só que daí ele já iniciou o pop, né? O que ele fez? Ele fez uma obra chamada Ambiguidade. Ele foi para a Europa em 63 e tomou contato com Humberto Eco, que era amigo dele, também conhecia, que tinha lançado a Ópera Aberta, que é a obra aberta, que é um tipo de arte que não existe sem o espectador. Então, é uma obra aberta nesse sentido. É uma obra que sem espectador ela não existe. Então, o que ele fez? Ele colocou uma tela com espelhinhos colados, espelhos. É uma obra linda. Essa obra só existe se o cara estiver vendo a obra e estiver se movimentando. Porque que acontece? O espelhinho vai mostrando a imagem do ambiente, que ele vai mudando de ponto de vista e vai modificando. Então, a obra, na verdade, é um fundo onde a figura, que é composta desses espelhinhos, é produto do deslocamento do espectador. E, a partir daí, ele começou a conceber o pop-creto. Então, é o pop. Esse nome pop-creto é dado pelo Augusto de Campos, porque o pop-creto foi feito por ele e pelo Augusto juntos, os dois. Augusto de Campos, o poeta. Então, é uma obra em que ele coloca o objeto do dia a dia, né, como o pop faz, dentro de um suporte, ou uma tela, ou uma porta que ele cola, enfim, ele tira o objeto da vida cotidiana, manipula o objeto, corta numa diagonal e coloca esse objeto numa superfície. Ou seja, existe uma transformação semântica do significado. Então, ele diz que pop-creto ou arte concreta semântica. Então, o que ele faz? Por exemplo, existe uma obra chamada Subdesenvolvido. Bom, é um título altamente político, que é uma porta de um barraco com uma mesa e uma cadeira que ele pegou na rua, jogado no lixo. Ele fez essa obra, então ele colocou a cadeira, ele colocou a mesa, né, diagonais opostas, então ela cria uma ponta que vai para fora, que é as pontas da pé da mesa, sobre essa cadeira, sobre essa porta, colou. E aí, isso se referia ao quê? Isso se referia a uma coisa clássica do subdesenvolvimento, que é uma arte operária, é uma classe operária mendiga, uma classe operária que mal consegue comer, né? Então, quando chegou às 5 da tarde, ele colocou esse quadro sob o sol, no fundo do ateliê dele, e ele pintou a sombra dessas peças na porta. Então, você vê que tem umas pinturas amarelas, que hoje em dia são mais bege, né, que o tempo fez, sobre essa porta, que é a sombra que existe na peça às 5 horas da tarde, a hora que o operário acaba de trabalhar. Então, é de um é uma poética incrível, né? A sombra, né? A palavra sombra mesmo, quer dizer, a sombra no sentido meio sombrio, né? Então, essa obra é uma obra, por exemplo, é uma masterpiece, entendeu? Existem várias obras, por exemplo, existe uma outra obra que é a capa do livro, ela se refere ao Duchamp, que é a roda de bicicleta, e ele tem o amarelo, o azul e o vermelho. E essa obra tem uma corrente que passa por ela e você pode girar ela, o pedal da bicicleta você pode pegar na mão e girar. Quando eu era pequenininha na Bienal, eu fui lá e girei. Aí o guarda falou, não pode girar, não pode mexer. Eu falei, é do meu pai. É para girar. E eu fui explicar para o guarda isso, que em termos teóricos, quando você mistura o aro vermelho com o aro amarelo, você tem na área de intersecção das duas rodas o cor de laranja. E o guarda ficou olhando para mim. Essa menina não tem algum problema. Mas, teoricamente, é isso, né? É uma mistura ótica, né? Que as rodas se superpõem, né? Então, a hora que ela superpõe aquela área de superposição, por exemplo, no azul com o amarelo seria o verde, entendeu? Então, do vermelho com o azul seria o lilás, que é justamente a questão da mistura ótica. Então, é assim que funciona. Então, o pop creto, na realidade, ele é
uma junção entre os princípios da Gestalt, a história da arte clássica e pop. É algo muito feito no Brasil mesmo, muito característico, muito... não sei nem se a palavra é criativa, mas é extremamente posicionado, né? Uhum. É um pouco crítico ao certo experimentalismo norte-americano, que o europeu não vai experimentar por experimentar, não, né? Ele vai experimentar baseado na arte, em tudo, e vai responder a tudo isso. Esse movimento pop, ele foi um movimento altamente político, porque a gente estava na fase da ditadura no Brasil. Foi muito, muito sério, extremamente sério. Foi um movimento, como é que a gente pode dizer? Ele era muito sofisticado, por isso que muitas vezes a censura não pegava, entendeu? Porque não era tão óbvio assim, né? Mas ele era, historicamente, ele, digamos assim, colocou questões, não só meu pai, todos eles participam do movimento pop, historicamente eles se posicionaram, e até hoje a gente enxerga o que foi a história naquela época através destes trabalhos, porque eles foram contundentes, realmente contundentes. Aí a fase seguinte foi quando ele começou a querer entender, a partir desses elementos do dia a dia, ele começou a querer entender uma coisa que ele chamava de inteligibilidade da imagem, quer dizer, a compreensão que você tem da imagem. Então, por exemplo, ele fez um trabalho que ele pegou uma régua com letras, um fundo de madeira, uma tábua, pôs umas letras e dividiu essas letras em 3. Então, e cada divisão ele pôs em cima de uma régua, num trilho. Você pode começar a mexer nas letras. Então, as letras se desfazem. E aí ele começou a estudar até que ponto a letra ainda você consegue enxergar como letra. Tem um outro trabalho belíssimo, que chama Jornal, que ele pegou 2 folhas de jornal, recortou e superpôs, colou. Então, uma delas é uma notícia pornográfica e outra notícia da Revolução. Você conseguir enxergar e misturar a palavra revolução, você conseguia ver a palavra revolução sem ver as letras. Então, era esse estudo muito interessante. Ele começou com palavras, mas depois ele seguiu nisso com imagens. E um dos resultados foi em 67, que ele fez o autorretrato probabilístico dele, aonde ele começou a entender que a inteligibilidade da imagem, ela tinha um grau. Quer dizer, você entende, até 25% de uma deformação, você ainda via a imagem, depois você não via mais. Então, por exemplo, 25, dependendo da imagem, né? Então, ele começou a entender que existe uma probabilidade, né? Probabilidade é isso, né? Uma frequência de ocorrência. Aí ele pegou um retrato dele, ele dividiu em quadrados, ele pôs 3 camadas de vidro, uma atrás da outra, no suporte paralelas, assim, de pé, e ele sorteou desses quadrados qual quadrado ia para a terceira, para a segunda e para a primeira, para o primeiro vidro. E aí ele sorteou de novo as palavras, se ele ia colocar sim ou não em cima de cada imagem, pedacinho de imagem. Então ficou uma coisa extremamente ser ou não ser, né? É sim ou não, né? E você, conforme vai andando, você vai achando. Se você coloca exatamente de frente, exatamente certinho, você vê o rosto dele inteiro. Mas se você mexe um tiquinho, já embaralha. Embaralha não, desloca aqueles quadrados de acordo com o teu ponto de vista. Então, esse se chama o autorretrato probabilístico. A partir daí, né, desse momento em que ele realmente marca com o autorretrato dele, ele começa a entrar, de fato, na questão digital. Porque sim ou não já é binário, já é 0 e 1. Né? E ele foi, em 68, ele foi para as novas tendências em Zagreb. E esse encontro de novas tendências em Zagreb, na Iugoslávia, era um encontro muito importante na Europa,
porque era onde se encontravam inicialmente os artistas conceituais do mundo todo, né? E já em 69, ele já levou a primeira obra de computador. O que é arte única? Arte única é um termo que é a junção de duas palavras, arte mais eletrônica. Então, na realidade, em termos teóricos, a computer art, em termos de arte, ela nasceu da arte conceitual. Ela foi uma variação da arte conceitual. Ela foi digamos, um braço que saiu. E internacionalmente isso assim foi colocado também, né? Então, com esse estudo de probabilidades, com essa questão de começar a entender que o olho funcionava numa espécie de graduação, né, do quanto você enxerga uma coisa, quando você deixa de enxergar aquela coisa para enxergar outra, né, que existe um caminho para isso, ele fez um experimento com palavras. Então, a primeira obra de computador chama-se Beabá, que são palavras geradas ao acaso, são 6 letras, né? Sendo sempre uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal. Sempre, não tem hiato, não tem 2 vogais, por exemplo. E ele foi no dicionário brasileiro e ele viu para cada letra quantas páginas tinha. Então, ele percebeu que o A é uma letra que ocorre muito no Brasil. M também. Que tinha mais páginas, muito mais páginas, por exemplo, do que o Q ou do que o P. Então, ele colocou assim, qual é o grau de ocorrência de cada letra baseada na frequência de ocorrência da letra no dicionário, no Aurélio, aquele dicionário, sabe? O pequeno, grande Aurélio, né? Então, foi naquele dicionário. Então, ele colocou essas probabilidades, com a soma delas dando 100, as letras, fez um programa de computador que foi gerando essas palavras, que era uma vogal, uma consoante, uma vogal, ao acaso. Ao acaso numas, né? Ao acaso baseado na ocorrência, na frequência do dicionário, certo? Então, é interessante isso, porque você pode ler, sabe que geraram muitas palavras que existem, e geraram algumas que você lê, você pensa, tá falando português, mas não conheço essa palavra. Ela tem som de português, mas a gente não sabe o que significa. Então, esse foi o primeiro trabalho de computador que ele fez. E ele fez esse trabalho com Giorgio Moscati, que era um físico da USP, né? Nesta época, meu pai já estava estudando matemática de novo, como eu te falei, ele estudava muito, né? E ele tinha os livros russos de matemática, que o professor dizia que eram os melhores livros que tinha, eram os russos. Escrito em inglês, imagina o inglês que era. As traduções de russo para inglês e ele, italiano, lendo em português, traduzindo para português. Quer dizer, sei lá, alguma coisa acontecia no cérebro, né? A gente não sabe bem dizer. E daí ele começou a conceber um trabalho que é um trabalho que tem uma relação muito profunda com as ciências. Que é o seguinte, é derivadas de uma imagem. O que quer dizer derivadas de uma imagem? Então, pensa assim, é uma imagem que deriva. Não, derivada é uma palavra matemática. É a derivada, né, que todo mundo estuda na escola, né? Como é equação derivada, né? O que era isso? Em primeiro lugar, ele tinha que pôr uma imagem dentro do computador. Como que ele ia colocar essa imagem se não existia nenhum scanner? Como? Bom, ele tinha um desenhista japonês chamado Ademar. O Ademar era o scanner. Era assim. Ele pegava uma foto, né? Ele pegou uma foto de um cartaz do Dia dos Namorados. Então, ele pegava a foto, ele mandava para uma gráfica e eles transformavam essa foto em clichê. Era uma coisa que eles transformavam para imprimir foto. Eles faziam isso para imprimir antigamente, porque transformar a foto em bolinhas, né? Aí ele pegava aquele clichê, ele colocava papel
vegetal quadriculado em cima. E o Adhemar ia colocando um número, que era quanto de branco e preto tinha em cada quadradinho. Se o quadradinho era todo preto, ele colocava o 6. Se o quadradinho era todo branco, ele colocava o 0. Então, ele ia vendo 7 graduações de branco e preto em cada quadradinho. E esse era, na verdade, o escaneamento que ele fazia, né? Que é o mesmo princípio do scanner hoje, só que era manual, né? Aí, ele pegava depois, cada linha era um cartão. Então, no cartão ele digitava os números, né? E o número de cartões era o número de linhas. Então, vamos supor, 70 cartões, 70 linhas, tinha 70 linhas de quadradinhos, né? E cada linha tinha os números no cartão. E aí ele pegava aquela ordem de cartão e tinha um programa que imprimia os números. Era interessante, porque a hora que você vê os números, você já enxerga a figura. É interessante. Aí ele fez um estudo. Por quê? Ele tinha, chama-se alfanumérico, as letras do computador. Ele tinha que superpor as letras, que era só impressora de letras, não tinha plotter. Ele tinha que superpor as letras para conseguir, por exemplo, um preto. Então, por exemplo, punha mais com X, com o M, e, por exemplo, com um T, e aí ele dizia, bom, formou um preto. Né? Então, ele tinha o 0, que era o vazio, o 6, que era a superposição das letras. E ele ia tirando uma letra de cada vez, até que ele... Então, eram 6 letras superpostas, né? Não, 5, né? Então, o 0 era nada, o 1 era uma letra, o 2, 2 letras, o 3, 3 letras, o 4, 4 letras, o 5, 5 letras, o 6, 6 letras. E com isso, ele ia fazendo, né? Uma graduação. Por exemplo, o 0 é o branco, o 1 é só um hífenzinho, o 2 já é um mais, que é o dobro de preto, né? Então, ele ia progredindo enquanto que ele ia fechando de preto. Aí tinha um outro programa que fazia isso, cada número com aquelas superposições. Com isso, você conseguia a imagem inicial, né? Agora, essa imagem inicial não era arte ainda, era só digitalização manual, o que na época já era genial, né? Já era algo assim, uau, né? E aí ele fazia a transformação numérica das imagens. Então, por exemplo, o que ele conseguiu com a derivada de uma imagem? Ele conseguiu ver aonde está, ele fazia a linha da separação de imagem. Então, por exemplo, vamos supor, está aqui, no meu rosto. Então, eu fazia uma linha assim, ó, aqui bem certinha, que delimitava a linha do meu cabelo, ó, bem certinha, assim, assim. Então, como que ele conseguia fazer isso? Vamos ver, a gente falando aqui entre nós, vai dar para entender. O meu cabelo é preto, certo? Então, meu cabelo é número 6, certo? O fundo é branco, né? É número 0, certo? Então, ele fazia a diferença. Então, vinha, olhando, então, vinha assim. A diferença 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De repente, chegou aqui no meu cabelo, a diferença era 6. Por quê? 6 menos 0 é 6, né? O que ele punha? Ele punha um 6. Então, ele conseguia fazer o desenho das bordas da imagem. Olha que inteligente. Através de um controle numérico. Então, por exemplo, se ele chegava, por exemplo, aqui na minha boca, então vamos supor, a minha pele já era o número 2. A minha boca, como está, por exemplo, com batom clarinho, se fosse vermelho seria mais, mas o batom clarinho, aqui é 2. A minha boca, por exemplo, é 3. Então, a diferença entre a minha boca e a minha pele é só 1, certo? Concorda? Por quê? 3 menos 2 dá 1. Então, ele punha na divisão da minha boca com a minha pele um monte de 1s, que era um símbolo menos forte do que o 6. Com isso, ele criou as derivadas. Então, quando você observa as derivadas, você vê que você está conseguindo o contorno.
Acontece que, na época, eles estavam pesquisando como enxerga a retina do olho. E você sabe como a gente enxerga as divisões das coisas? Assim, vendo a diferença de intensidade de luminosidade. Assim funciona o nosso olho. A derivada, na verdade, simulava o olho, exatamente o que o olho faz. Então, esses trabalhos, eles têm uma relação íntima com a ciência. A mulher que não é bebê, por exemplo, é um trabalho super político, porque ele pegou uma foto de uma vietnamita do jornal, pediu no jornal, na Folha, eles mandaram, fez o tal do clichê, fez a digitalização, e aí ele começou a sortear números ao acaso, até que ele chegou em 27%. Quando ele chegou em 27%, ele viu que ainda estava lá a imagem. Quando ele fez 28%, ele não conseguia enxergar o rosto mais. Então, quando chegou em 27%, ele parou, voltou, parou, e aí ele escreve: a mulher que não é bebê, a mulher que não é Brigitte Bardot, que era mulher da guerra, era mulher que não era vítima da sociedade de consumo, não era mulher sex symbol produzida, nada disso. Então, existia ali uma crítica à destruição da guerra do Vietnã, uma crítica à sociedade de consumo que massificava as pessoas, fazia com que as pessoas ficassem todas iguais, produzidas, as mulheres produzidas todas iguais, aqueles estereótipos todos iguaizinhos. Então, essa obra é uma obra mais do que política. Ela é política no Vietnã, ela é política em relação ao momento histórico, e ela se tornou um grande símbolo. Hoje em dia é uma obra que está em museus muito importantes. E o que aconteceu? Quando meu pai acabou de produzir essas 3 obras, ele falou: sabe uma coisa? Eu vou vender obra no jornal, na banca de jornal. Ele imprimiu 300 obras, 300 exemplares da Mulher que não é bebê, 300 da derivada só digitalização e 300 da derivada 1. Produziu 300 de cada um e começou a assinar. Ele ia vender na banca de jornal. Só que ele morreu, não deu tempo. Então, ele só assinou 19 mais ou menos de cada uma e as outras não são assinadas. Mas olha só a bagunça que ele ia fazer se ele começasse a botar a obra dele para vender na banca de jornal. Claro que barato. Ia ser uma confusão. Então, a fase de computer art dele é uma fase ligada a uma enorme quantidade de experimentos matemáticos. É uma fase em que os artistas do mundo inteiro estavam procurando entender como é que o nosso cérebro funciona para poder ensinar o computador. Foi o início da inteligência artificial no sentido mais amplo da palavra. Claro que existia antes pesquisas, mas começaram a ver, porque não existiam programas, eles faziam todos os programas. E eu te digo uma coisa, você sabe quanto tempo demorava para imprimir uma obrinha dessas? 8, 9 horas. Uma folhinha. Então, a garotada que está ouvindo hoje tem que entender que era, que nem meu pai dizia, a paleocibernética, quer dizer, era o pré-histórico do que nós vivemos hoje. Ele dizia paleocibernética. Né? Então, mais ou menos assim por cima estão todas as fases dele. Ana Lívia, você acabou antecipando na sua fala algumas coisinhas que eu ia comentar, né, sobre o aspecto político e crítico que está sempre presente no trabalho do Cordeiro. Na fase artiônica, né, na fase de computer art, o trabalho do Cordeiro ele não se limitava à investigação das possibilidades que a técnica, né, que o aparato computacional estava trazendo de novo. Na verdade, tinha um interesse muito mais profundo, crítico e político, tinha um interesse muito grande em decodificar e entender como simular a forma como nós, humanos, criamos artisticamente. Tem mais algum princípio dessa fase dele que você gostaria de destacar? Tem as últimas obras que ele fez 2. Uma chamada Pirambu. Pirambu é um bairro de Fortaleza, né? Que são as casas em cima de palafitas de água. E por que meu pai fez esse trabalho? Porque ele foi chamado para o plano urbano, né, pelo governo. E o governo queria destruir essas casas.
Meu pai falou de jeito nenhum. Essas casas são ecologicamente, ele já usava esses termos na época, perfeita. Esse calor, a água em cima da água, como a casa em cima da água, como se fosse Veneza. O que vocês têm é que fazer o saneamento básico da água. Nós pagaram meu pai e mandaram ele de volta. Ele ficou tão revoltado que ele fotografou essas casas de Pirambu e deu esse título, Pirambu, para o mundo inteiro vinha a ver que existia essas obras. Eles queriam esconder, e ele pegou e botou lá Pirambu. Ele mandou para o exterior, para todo mundo, o que é Pirambu? Ele contava a história, como eu estou contando agora. O que ele fez? Ele fez o mesmo princípio da impressão. Quando você ia imprimir, naquela época, uma imagem colorida, você fazia um clichê vermelho, um clichê azul e um clichê amarelo. Você sobrepunha os três para conseguir as cores. O que ele fez? Ele fez uma malha, uma digitalização, baseado nos clichês. Então, ele conseguiu uma superposição. E ele desenhou como se faz com lápis, sabe? Uma diagonal, outra diagonal, a outra diagonal, em diferentes inclinações, as linhas de desenho do computador, aí ele já tinha um plotter, e ele fez o que se fazia com o impressionismo, ele fez uma mistura ótica. Então, essas obras, elas estão, infelizmente, desaparecendo, porque a tinta está fading, está apagando, né? Mas foi incrível. Aí, a última obra dele mesmo, ele fez o Saturno de Goya. Ele pegou quadros de Goya. Quando Goya volta da guerra, depois ele pintar os horrores da guerra, ele volta da guerra, ele não pinta mais retratos de nobres, ele começou a pintar monstros, coisas assim, de sonhos, de pesadelos, né? E ele tem o Saturno de Goya, né? Que o Saturno está comendo um homem. Então, o Saturno enorme, figura do homem pequena, sangrando. Está no Museu do Prado, isso é um quadro incrível. E ele pintou, ele fez o Saturno de Goya exatamente nesse mesmo sistema. Então, essas foram as últimas obras que ele fez. E ele já estava entrando na questão cromática. Agora, o meu pai já tinha falado para mim que ele queria explorar vídeo. Lógico. É onde ele ia parar. Né? Era o próximo passo. É a imagem em movimento. E hoje, como você enxerga o caminho que as artes mediadas por tecnologias percorreram nesses 50 anos que nos separam da arte ônica? Então, a questão é o seguinte, as artes de computador, e eu tenho certeza que meu pai teria denunciado isso, elas foram muito patrocinadas pelas grandes empresas de tecnologia. Então, a questão crítica, ela se diluiu. Então, as obras são obras extremamente conformistas, gostosinhas de ver, simpáticas, divertidas, mas a verdadeira visão crítica, mesmo social, ela está diluída. Às vezes as obras têm uma questão crítica momentânea, mas existe mesmo uma falha, né, na real responsabilidade mesmo, que é observar os efeitos desses produtos, às vezes prematuramente colocados no mercado, que causam enormes impactos sociais. E são prematuramente colocados porque eles não são testados suficientes, porque eles querem ganhar dinheiro. E às vezes causam muitos problemas, não só problemas psicológicos das pessoas que usam, como problemas físicos, né? Problemas de coluna, problemas de dedo, problemas de olho, problemas coisas às vezes até alucinógenas, jogar games, essa violência enorme dos primeiros games para poder causar impacto. Então, eu imagino que ele não ia ter ficado quieto com relação a isso, pode ser alguma. Que, na verdade, ele teria usado o próprio arsenal do futuro, porque ele nunca ia dizer que quero retornar o que era antes, não, ele ia ir mais para frente, mas ele ia colocar uma responsabilidade que existiria para uma sobrevivência humana de qualidade com essa direção futura, né? E isso estaria absolutamente colocado na obra dele
Inclusive, eu acho que ele questionaria a própria existência da tecnologia, porque isso é uma coisa que tem que ser questionada. Aproveitando essa deixa, o Cordeiro é o porta-voz do Manifesto Ruptura, que é o único manifesto artístico da América Latina que figura entre os 100 mais importantes do mundo. E agora, em 2022, o Manifesto Ruptura completa 70 anos. A última frase do texto diz o seguinte: a arte moderna não é ignorância, nós somos contra a ignorância. De que tipo de ignorância o Cordeiro estava falando, Ana Lívia? Que tipo de ignorância ele queria combater? Olha, o meu pai, ele ficava muito chocado com dois tipos de ignorância. Primeiro, a ignorância realmente relativa às artes, que não existia uma escola de arte. Não existiam textos, os críticos falavam assim, eu gosto ou não gosto, mas você gosta, que interessa o que você gosta. Uma arte não é para gostar ou não gostar, a arte ela tem um comunicado muito mais estético, político, social, que você tem que entender. Mesmo que você não goste, aquilo pode ser muito importante, você tem que admitir. Então, não é uma questão pessoal, certo? Então, ele ficava louco da vida com isso. E ele dizia exatamente, a arte moderna não é ignorância. Por quê? Porque o cara, ele não está fazendo um reducionismo de uma figura, ele está colocando uma geometria porque ele não sabe pintar. Sabe, até apareciam essas coisas às vezes. O cara não sabe pintar, então ele pinta assim. Não, não é. Não é isso. Era um absurdo que existia uma época. Se falavam coisas muito fora. Você hoje em dia lê, você fala, não é possível, mas falavam, escreviam, publicavam. Né? Agora, e a arte moderna, agora, nós somos contra a ignorância, é uma coisa mais séria. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo, Ana Lívia. Então, para a gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Se o Manifesto Ruptura fosse escrito hoje, o que você acha que o Cordeiro estaria questionando? Que renovação ele está propondo no campo artístico? Eu não tenho muita certeza exata, porque o que acontece é que essa quebra na linha do tempo, né? Quando ele fala que os princípios renascentistas já não eram mais necessários, porque o Renascimento foi uma quebra, né? A invenção do ponto de fuga, que é aquela ideia da estrada que você vê a pontinho lá no fundo, isso é uma ideia construída geometricamente pelo Renascimento. Os quadros anteriores não tinham, as imagens não iam gradativamente diminuindo o tamanho para chegar longe. Isso aí não é o olho que enxerga isso, é o nosso olho que enxerga isso, depois de educado. Certo? Então, essa grande transformação, que foi a geometria euclidiana, né? E a criação do ponto de fuga, se viu superada pelas descobertas dos princípios visuais da Gestalt, e que eram os princípios visuais que são estudados até hoje pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela te dá a possibilidade de você ver vários produtos vindo do mesmo origem, né? Você tem uma coisa, você tem vários. Né? Isso é uma quebra estética, isso é uma quebra de paradigma, né? Você não tem um produto, né? Uma mesma base de dados, o mesmo início, uma mesma proposta, você pode conseguir vários produtos. Visualmente, todos são equivalentes. Então, isso é uma nova situação estética. Eu não sei como ele colocaria isso, mas com certeza ele estaria apontando nessa direção, né? Desse pluralismo visual que faz parte hoje em dia da realidade estética da gente. E que, na realidade, produz, às vezes, uma certa poluição visual, porque fica muita coisa ao mesmo tempo. Mas por que escolher um ou outro? Não tem motivo, porque visualmente eles são equivalentes. Então, existe hoje em dia uma questão, mas eu não sei se significa uma revolução visual mesmo ainda, do nível que foi o Renascimento ou do nível que foi uma Gestalt, por exemplo, que realmente
virou de cabeça para baixo todos os princípios de ordenação do espaço. Então, o fato de você produzir várias coisas com a mesma base de dados não é uma revolução estética ainda, né? Então, eu não sei de que forma ele estaria falando, mas ele teria tocado nesse ponto, que é um ponto muito importante. Pena que acabou, né? Porque a gente tem assunto ainda para 3 horas, 4, muito mais. Te agradeço muito, Ana Lívia, por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente consiga estar mais junta, né? Apresentando e mergulhando cada vez mais na obra do Cordeiro para apresentar para as novas gerações. E onde é que a gente, para a gente encerrar, aonde a gente pode saber mais? Onde é que a gente pode encontrar um pouco sobre o seu trabalho curatorial? Onde online o pessoal que está assistindo a gente agora pode saber mais sobre o legado vivo de Waldemar Cordeiro? Olha, basicamente é o site dele, né, que é waldemarcordeiro.com. Na verdade, o site ele tem vários links para o livro, por exemplo, do Fantasia Exata, para outros escritos. Então, ali ele consegue começar. Agora, existem coisas interessantes para vir, eu não posso falar, mas estamos fazendo uns projetos que eu tenho certeza que a gente vai surpreender as pessoas e vamos fazer projetos para o mundo todo agora. Agora, tem sempre possibilidade de quem assistiu esse vídeo agora mandar perguntas, porque eu sou super disponível, super. Totalmente. Aproveitem essa oportunidade, hein? Ana Lívia Cordeiro. Obrigada, Ana Lívia. Foi um prazer conversar com você. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Tchau, tchau. Tchau.